mais difíceis. Santa Rosa, Virgem Maria, toda nossa gratidão a estas mães espirituais. Não é só hoje que nós lembramos deste dia de amor consagrado para as mães, minhas mães. Eu vou cantar com toda força que eu tiver, para que todos possam ouvir que hoje é o dia mais bonito, Dia das Mães. Dia das Mães é todo dia, pois ela que ampara nos momentos mais difíceis. Santa Virgem Maria, toda nossa gratidão a estas mães espirituais. Não é só hoje que nós lembramos deste dia de amor consagrado para as mães, lindas mães. Eu vou cantar com toda força que eu tiver, para que todos possam ouvir que hoje é o dia mais bonito, Dia das Mães.
querida, divina e poderosa, Santa Mãe querida, nossa Santa Vó Rosa, Mãe gloriosa, que nos guia ao céu, Mãe celestial, sim, és a mãe deste povo fiel, sim, és a mãe do povo apostólico, mãe dos filhos, filhos de Deus, sim, és a mãe dos fiéis a Jesus, mãe do reino da luz. Que felicidade é a tua bênção quando se é a nossa recompensa. Se quanta paz nos dá tua presença, quanta ternura de uma vida santa e pura. Mãe da igreja, igreja apostólica, mãe que alimenta, mãe que consola, és a maior de toda a glória, mãe coroada de grande vitória. Sim, és um grande manancial de amor, um imenso mar de bondade, ó poderoso Espírito Consolador, nossa mãe para toda eternidade. Recebe toda a nossa adoração e a nossa gratidão, ó Santa Vó Rosa, a nossa vida e o nosso coração está em tuas mãos, ó Santa Mãe.
ensinou-nos a ter coragem, virtude de grande valor, pois ensinou-nos a ter coragem, virtude de grande valor. A Santa e Virgem Maria, essas mães tão poderosas que tudo fazem por nós, com sua missão sublime e gloriosa. Louvamos o teu santo nome e dedicamos o nosso louvor pela sua missão gloriosa de Santo Espírito Consolador, pela sua missão gloriosa de Santo Espírito Consolador. Queremos agradecer a estas santas mães tão bondosas que tudo fazem por nós, com sua sublime missão gloriosa, como filhos agradecidos é que cantamos neste lindo dia.
mais uma vez eu quero cumprimentar a todos os irmãos, principalmente aqueles que ainda não estavam no momento em que nós começamos a meia hora dos hinos, desejando que a bênção e a paz do nosso Deus, nosso boníssimo Pai Celestial, bem como a bênção de nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, aquele que deu a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida. Lembrem-se sempre, irmãos, que quando Jesus fez a sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E então ele orou por nós, ele nos amou antes mesmo da nossa existência. Por isso nosso Mestre Jesus nós devemos ser muito agradecidos, e Ele nos abençoe, e eu desejo que a bênção dEle esteja sobre todos, bem como desejo que a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje e amanhã nós vamos comemorar o Dia das Mães, e ela é a Mãe de Deus, a Mãe de todos os filhos de Deus, portanto ela é nossa Mãe. E desejo também que o amparo, a graça e a bênção da nossa Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, esta Santa que nós vimos bem de perto, o seu preparo, o seu amor, o seu carinho, a quem também, para demonstrar o nosso carinho por ela, nós começamos a chamá-la de vó. E que hoje ela faz parte da família celestial. Lá no céu nós temos mãe e avó, um pai maravilhoso, um irmão mais velho que nos ama. E ainda como um grande presente, Deus nos deu o santo irmão Aldo, este santo pastor, que os irmãos não podem imaginar o quanto ele luta para juntar neste rebanho as almas que ouvirem a voz de Jesus, que é a mensagem que esta igreja transmite. Então eu desejo que toda esta graça, esta proteção esteja sobre nós nesta noite. Não só sobre nós que estamos aqui na nossa sede, mas também em todas as nossas reuniões. Porque é neste momento em que todos nós oramos juntos, aonde estiver um povo apostólico reunido, clamando, nós estamos ligados uns aos outros, e todos nós ligados ao céu, para clamarmos e para glorificarmos a todo o reino celestial, por tudo quanto temos recebido. Mas lembrem-se, irmãos, a oração não pode ser só do pastor, a oração tem que ser de todos nós juntos. É preciso que nós oremos juntos. Que alguém diz, mas quem ora em voz alta é só o pastor. Sim, é só o pastor. Mas todos os irmãos podem orar junto, prestando atenção e meditando na palavra do pastor, ou junto com ele, pedindo para a Santa Vó, para o Santo Irmão Aldo, ajudar o próprio pastor que vai pregar, ajudar o coro que vai cantar, ajudar os obreiros que estão trabalhando em prol da igreja, abençoar os músicos, para que então a nossa oração possa chegar até o trono de Deus, porque do contrário, ela pode não passar deste teto. Irmãos, eu me lembro muito de um dia eu estava perto do irmão Aldo, ele tinha chegado e chegou um pastor de viagem. E ele perguntou para o pastor, pastor, como é que foi a sua reunião? Ah, irmão Aldo, eu fui num lugar, aconteceu isso de maravilhoso, aconteceu aquilo de maravilhoso, e falou tanta coisa bonita.
E o irmão Aldo, em silêncio, ouviu tudo o que ele disse. Depois olhou bem para ele e falou: mas será que passou do teto? Será que passou do teto? Quando eu ouvi esta palavra, eu tomei um choque. Então eu comecei a pensar: é preciso que nós façamos com tanto amor para que a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, inclusive o meu trabalho no púlpito, possa chegar diante do trono de Deus. É assim que eu desejo que seja a nossa reunião hoje. Por isso eu convido a todos os irmãos, vamos todos que puderem ficar em pé, e vamos orar juntos, numa só voz, clamando a presença dos santos e anjos, que a Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, pode mandar. Que o nosso querido pastor, que tanto cuida de nós, possa estar ao nosso lado aqui, nesta noite, para nos ajudar, para que o nosso louvor, para que a nossa reunião, para que tudo quanto fizermos, possa formar um conjunto perfeito e harmonioso diante do nosso Pai. Portanto, irmãos, com todo o amor, que a nossa oração parta do fundo do nosso espírito, do nosso coração, para que o nosso Pai, do seu trono, abra o céu e olhe para nós e diga: estes são meus filhos amados, em quem eu tenho alegria. Vamos ter esse desejo no nosso coração e fazermos tudo com muita sinceridade. Vamos orar. Glorioso, bendito e eterno Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, reunidos na sede da Tua igreja, para juntos prestarmos ao Senhor a nossa adoração, a nossa gratidão, por tudo quanto o Senhor nos tem ensinado, nos tem feito compreender, e também a nossa gratidão, o nosso amor, por estes santos tão maravilhosos, que o Senhor deu a todos nós. Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e todos os demais santos que, comandados por estes santos, vêm até nós para nos ajudar, para nos abençoar, para nos dar a inspiração para que nós possamos realizar um trabalho que seja agradável ao Senhor. Pai Santo, nós te amamos por toda esta dádiva que o Senhor deu a todos nós. Como também adoramos, agradecemos de todo o nosso coração o nosso querido Mestre Jesus, Jesus bendito, o nosso amor, a nossa adoração sincera, a nossa gratidão, não só por aquela morte na cruz que foi muito sofrimento, mas também pela Tua grande vitória de ressuscitar dentre os mortos, de voltar a esta terra novamente diante dos nossos olhos. O Senhor preparou o outro Consolador. A nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor, por hoje, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, nós pudemos contemplar a Tua obra magnífica na obra desta igreja. A formação de dois santos poderosíssimos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a quem também amamos e adoramos de todo o nosso coração, por nos fazer compreender tantas coisas maravilhosas que só o céu podia contemplar, pelos milagres extraordinários, pela manifestação da glória de Deus, que os Senhores têm manifestado no nosso meio, nos dando a honra de contemplarmos o poder criador,
a glória manifesta na vida de muitos irmãos. Santa Vó, Santo Irmão Aldo, aceita o nosso amor, a nossa adoração sincera, bem como queremos neste momento prestar a nossa Mãe Maria Santíssima, origem de toda esta graça que temos no nosso meio, porque foi a Senhora que no teu ventre gerou o corpo de Jesus, que pôde ser chamado de bem-aventurada. E como mãe de todos os filhos de Deus, a Senhora tem cuidado de nós durante todos estes anos. O nosso amor à Senhora. Santa Vó, Santo Irmão Aldo, envia do céu os teus anjos para estarem conosco, para dar a inspiração para todo o nosso trabalho, seja neste púlpito, seja o trabalho do coral, dos músicos, dos obreiros, desses teus filhos que aqui vieram, que eles também tenham a inspiração do céu para compreender a mensagem que vão ouvir. E desta forma, a nossa reunião possa ser realizada de forma agradável ao nosso Deus. Santa Vó, lembramos dos nossos irmãos, que estão em muitas localidades suplicando esta mesma graça. Que eles sejam abençoados como nós, para que unidos todos, juntos no mesmo Espírito, possamos glorificar ao Reino Celestial. Ó Santo Irmão Aldo, vamos prestar nesta noite uma homenagem à Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima. Por isso suplico ao Senhor que abençoe ricamente esta reunião, para que estas duas santas possam aceitar a nossa adoração e fiquem felizes com tudo quanto fizermos. E pela certeza que fomos ouvidos e que o Senhor vai nos ajudar a estar conosco. E que junto com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, com o nosso Jesus, vão abençoar toda a igreja, a nossa gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica,
sorriso e no passado reviver e beijar as tuas mãos e a face do teu rosto com amor e devoção, ouvir tua voz de novo. Santa Vó Rosa e Santa Mãe, nunca houve e nem haverá criatura tão bondosa, completa em poder e glória. Porém sinto grande alento, mesmo sem ver o teu semblante, porque mãezinha tão querida, me abençoas com teu representante, a consolação que eu sentia quando de ti me aproximava, torno a sentir nestes dias com a graça do Santo Primaz, com teu poder imenso, Ele me dá o amor e recordo em meu pensamento tua presença, meu consolador. Porém sinto grande alento, mesmo sem ver o teu semblante, porque mãezinha tão querida, me abençoas com teu representante, a consolação que eu sentia quando de ti me aproximava, torno a sentir
nestes dias, com a graça do Santo Primaz, com teu poder imenso, Ele me dá o amor, e recordo em meu pensamento tua presença, meu Consolador. Irmãos, quando falei sobre a contribuição, eu disse que nós temos um poder imenso à nossa disposição. E eu quero, para provar isso, ler o testemunho de uma irmã, nossa irmã Hilda Maria Soares, residente em IEP, no estado de São Paulo. Assim testemunhou em sua carta de 8 de outubro de 2021. Portanto, anos depois que o irmão Aldo foi para o céu. Isto prova que ele está conosco. Por isso, temos que ter a nossa fé muito viva em nosso coração. Eu vinha sentindo muito mal. Fiz exame e me deu uma anemia. Precisei tomar bolsas de sangue. E através de outros exames e de endoscopia, foi constatado que eu tinha um câncer já avançado no estômago. Porém, me entreguei nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Passei a usar o óleo ungido com muita fé em meu corpo. Precisei passar por cirurgia de urgência e tratamento complementar. E quando ia fazer a quimioterapia, eu pedi a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em oração. E a minha filha ligou para a sede apostólica pedindo orações em meu favor. E o tratamento ocorreu muito bem e sarei. Não sinto mais nada. E fazendo acompanhamento e exames, confirmaram a minha cura. Estou curada desde o mês de março de 2020. Voltei para este santo caminho e estes santos me deram a vida. Agradeço ao poder da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, da Virgem Maria, por este grande milagre que recebi. Assinado Hilda Maria Soares, resido em IEP, no estado de São Paulo. Aí está, irmãos, o trabalho do nosso querido pastor, nosso Santo Irmão Aldo. Ela estava fora da igreja. E, através do sofrimento, ela clamou. E o Santo Irmão Aldo, usando da misericórdia de Deus, lhe ajudou a sarar. E os médicos comprovaram, através de exame, a sua cura. Muito maiores a Santa Vó Rosa já tem feito em nossa igreja. Portanto, nós temos um poder imenso de Deus à nossa disposição. Só temos que fazer uma coisa, porque a única distinção que o nosso Deus faz é a respeito do nosso amor e da sinceridade da nossa fé, que nos leva a sermos obedientes. Se formos obedientes e conservarmos uma fé viva no nosso espírito, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nunca nos abandonarão.
É por isso que neste Dia das Mães, nessa ocasião, nessa festa das mães, hoje vamos dedicar, através de 2 mensagens, vamos falar um pouco, primeiramente, dessas 2 santas celestiais que nós temos, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Depois vamos falar também sobre o valor da missão que as nossas irmãs que têm filhos receberam de Deus. A missão importante e como devem proceder para terem sucesso na sua missão de mãe, de um filho de Deus que nasceu da sua pessoa, que veio do seu ventre e é de Deus, porque muitos dos seus filhos, das irmãs que me ouvem hoje, são consagrados à Santa Vó Rosa. E é uma responsabilidade muito grande das mães prepararem os seus filhos para que quando eles chegarem na idade adulta, possam tomar a decisão própria de que amam a igreja, de que querem o reino dos céus. Louvor, gratidão e adoração às nossas santas mães, Virgem Maria Santíssima e Santa Vó Rosa. Eu vou ler a mensagem toda e depois eu vou detalhar algumas coisas a este respeito. Deus nosso Pai nos deu 2 santas que são exemplo de mães, na pessoa da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa. A Virgem Maria Santíssima, com seu viver nobre, de amor, humildade, coragem, honradez, lealdade, foi inteiramente dedicada ao bem e à sua justiça. Amou a Deus, a sua lei, sempre confiou nas suas promessas e pela sua dedicação e lealdade recebeu a missão sublime de ser a mãe do Filho de Deus. E por Jesus, ela lutou até o fim e nunca o abandonou. Em tudo foi vitoriosa e como recompensa foi coroada a Rainha dos Céus, reinando ao lado de Jesus para amparar e ajudar a todos os que depositam sua fé e confiança no seu divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. A Santa Vó Rosa, em tudo seguiu o exemplo de Maria Santíssima. Sempre lutou pelos humildes e carentes da graça de Deus. Lutou para amparar sua igreja. Cuidou com carinho das mães e nunca abandonou seu povo. Sempre socorreu os aflitos e os doentes, as mães, os idosos, as crianças, e nunca se descuidou de ninguém que estava sob sua proteção. O amor por sua igreja e pelo seu povo foi imenso, entregando-se inteiramente a Jesus para que todos viessem gozar no futuro de toda a sua proteção, como santa de Deus e consolador dos bons e humildes de coração. Ela foi digna de merecer o precioso título de Santa Vó Rosa, mãe e vó do povo apostólico e de todos os que viessem a crer na mensagem da nossa igreja. Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, pela obra notável que realizaram nesta terra quando aqui viveram, tiveram o mérito e o galardão de serem coroadas rainhas dos céus e o direito de se assentarem em tronos ao lado de Jesus, ajudando-os na sua missão de salvar, guardar e amparar os que se entregarem a Ele de todo o coração, para viverem em santificação e obediência ao nosso Deus e Pai e à sua doutrina e disciplina. Agradeçam a Deus, a Jesus, ao Divino Espírito Santo pela existência dessas 2 santas poderosas. E no Dia das Mães,
prestem a ela o seu louvor e gratidão por tudo que a Santa Vó Rosa e que a Virgem Maria Santíssima fizeram e fazem em favor da nossa igreja, do seu povo, de todos os que confiam e amam a Jesus, com um coração puro, sincero e leal. Nosso louvor, gratidão e adoração às nossas mães celestiais, neste Dia das Mães, pelo carinho, amor dedicado ao povo apostólico, aos ouvintes do nosso programa Hora Milagrosa e a todos os que confiam nestas santas poderosas. Eu quero agora detalhar algumas coisas sobre essas duas santas maravilhosas, que deram a ela, a Maria Santíssima, a grande honra de ser mãe de Deus. Porque uma vez que Jesus faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas que agem de uma forma unânime, tão perfeita, que são chamados de Deus. A união que existe entre eles é tão perfeita, pelo desejo, pela prática da justiça, do amor, da misericórdia, é tão ligada um ao outro, que eles são considerados como uma só pessoa. Tal é a unidade espiritual que existe entre eles. E Maria Santíssima sempre creu nisso. No tempo que Maria Santíssima era jovem, não existia livro como nós temos hoje, assim, encadernadinho, escrito. Tudo que os profetas escreveram foi escrito em papiros. Papiro é um couro da barriga do boi ou do porco que é curtido e é escrito com uma caneta que parece um estilete, que vai marcando. Então, escrevia um papiro, enrolava e amarrava. Outro, e tudo isso ficava no templo. E muitas vezes Maria Santíssima ia ao templo para relembrar os ensinos dos profetas. E conservou com ela a sua pureza, o seu amor e a certeza. Porque, vejam irmãos, de Moisés, que prometeu a vinda do Messias, porque Moisés foi o primeiro que falou com toda clareza. E o Senhor vosso Deus levantará no meio de nós um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não crer neste profeta será exterminado do meio do povo. De Moisés até Jesus foram de Davi, que foi 28 gerações depois de Moisés. E de Davi até Jesus foram 1000 anos. Para os irmãos terem uma ideia da distância. E quando estava chegando naquela ocasião, muitas pessoas já não criam mais. Nunca aconteceu nada, nunca aconteceu nada. Mas Maria Santíssima guardou no seu coração. E então, pelo seu mérito, ela pôde ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E quando o anjo lhe anunciou, qual foi a sua palavra? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E então naquele momento a virtude e a unção do Espírito Santo do Pai desceu sobre ela. E ela concebeu o corpo do Filho de Deus. E ela sofreu muito. Muitas pessoas podem pensar que o sofrimento dela começou depois que Jesus nasceu, que ela precisou fugir para o Egito e voltar do Egito e acompanhar Jesus. Não, desde o momento que foi descoberto que ela estava gestante, ela começou a sofrer
a maldade, o julgamento perverso. Inclusive, no início, São José pensou em abandoná-la secretamente. Mas o anjo do Senhor veio até ele e disse: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que está gerado no seu ventre é por obra e graça do Espírito Santo, é o Filho de Deus. E então São José humildemente sofreu com ela todas as injustiças, mas Maria Santíssima não se intimidou, com toda a humildade, se sujeitou à vontade de Deus e batalhou, lutou e teve muita responsabilidade para cuidar do menino no seu ventre, porque não pensem os irmãos que o mal ia assistir o Filho de Deus nascer daquele ventre santo sem fazer maldade. Se ele pudesse, teria destruído o corpo de Jesus no ventre materno, mas não conseguiu. Por quê? Porque Maria Santíssima, cumprindo o seu papel de mãe, mereceu toda a proteção, toda a unção do Espírito de Deus, para conservar no seu ventre aquele anjinho que ia nascer, cujo nome o anjo lhe deu no ato da concepção: Jesus. E por amor ao céu, e por amor a nós, depois que ela foi vendo o cumprimento da missão de Jesus, ela o acompanhou. Irmãos, pensem as irmãs que são mães. Vocês têm que ensinar, desde pequenino, a andar, a comer, a falar. Não foi diferente com Maria Santíssima. E a responsabilidade dela ainda era maior, porque os reis procuraram destruir o menino nos primeiros anos de vida. Tanto é que Herodes mandou matar todas as crianças que nasceram ao redor de Belém, de 2 anos para baixo, para conseguir atingir o menino Jesus. E São José, como servo fiel, pegou um burrico, Maria Santíssima sentada no burrico e com a criança nos braços, e atravessaram o deserto e foram para o Egito. E lá viveram 6 anos. E depois que Herodes morreu, eles voltaram. O anjo apareceu a São José mais uma vez e mandou que eles voltassem. E eles obedeceram e cuidaram de Jesus. Quem estava lá ao pé da cruz, quando Jesus estava dando os seus últimos suspiros? A sua Santa Mãe. Tanto é prova que ela estava lá, que Jesus olhou para ela e disse: Mãe, eis aí o teu filho. E olhou para São João, o seu apóstolo amado, e disse: Filho, eis aí tua mãe. Porque ele quis ainda amparar a sua mãe. Tal era o valor que Jesus dava para a sua Santa Mãe, Maria Santíssima. E não foi só isso. Depois que Jesus foi para o céu, Maria Santíssima cuidou dos apóstolos como uma mãe e cooperou com eles para que a igreja apostólica do passado fosse organizada nos moldes de Jesus, como Jesus queria que fosse. Ela uniu os apóstolos como uma mãe bondosa, cuidou deles, inspirou, ajudou para que a igreja dos apóstolos pudessem surgir e ser organizada e realizar a obra maravilhosa que eu acabei de dizer, que eu falei para os irmãos logo no começo da reunião. E não foi só isso, ainda tem mais. Maria Santíssima, durante todos estes séculos, ela lutou para que o nome de Jesus não fosse apagado do meio da sociedade. Ela lutou muito por isso, até que Jesus pôde voltar e preparar a Santa Vó Rosa.
E assim mesmo para o preparo da Santa Vó Rosa, Maria Santíssima cooperou com Jesus, com o seu Filho amado, ajudou a Jesus no preparo da Santa Vó Rosa, amparou a Jesus, ao irmão Aldo, no seu preparo, esteve sempre ao lado do santo irmão Aldo. E a Santa Vó Rosa sempre se espelhou em Maria Santíssima. Por isso ela foi uma mãe bondosa. Quando sua mãe estava no leito de morte, a chamou e pediu: Rosa, cuida dos teus irmãos. E ela recebeu um irmão de 2 anos e meio para cuidar. E quando aos 21 anos ela ficou viúva, a família do seu marido lhe disse que ela se abandonasse os irmãos, que para ela e para a filha que ela possuía com o seu esposo falecido, não ia faltar nada, mas eles não iam dar nada para os irmãos dela. E ela preferiu ir trabalhar numa pensão, a troco da comida, para poder continuar cuidando dos seus irmãos. O amor materno que ela seguiu por se lembrar de todo o sofrimento e a luta de Maria Santíssima. A Santa Vó Rosa foi fiel. E quando Jesus começou a usá-la, ela se entregou de corpo e alma para cuidar de nós. Foi por isso que logo no começo da igreja, nós que éramos ainda bem jovens, começamos a chamá-la de vó. Vó Rosa, Vó Rosa. De vó por causa da sua idade, que já era bem mais de 60 anos. E uma vez Jesus mostrou para o bispo e para a irmã Odete, quando dava as instruções para eles, através do corpo da Santa Vó Rosa. Eu permiti que isso acontecesse porque eu quero dar a esta minha serva este galardão de vó da igreja, para completar a família celestial que cuida de nós. Por isso, a Santa Vó Rosa recebeu um título maravilhoso de vó. Foi mais um galardão. E outro galardão que eu vi a Santa Vó receber enquanto ainda estava aqui na terra, foi uma vez que Jesus disse: eu quero dar mais um galardão para esta minha serva. E disse para o bispo: vocês vão ungir ela missionária da igreja, à semelhança da outra minha serva, que era a irmã Odete. E eu me lembro que Jesus ainda disse: não contem para ela nada, porque senão ela vai implorar para mim que ela não quer a unção. Não porque ela rejeita, mas porque ela não quer aparecer. Esta minha serva é muito humilde e amorosa. Ela representa a minha segunda vinda. Então é como se Jesus pôde voltar porque encontrou na Santa Vó Rosa. Assim como ele veio pela primeira vez por Maria Santíssima, veio pela segunda vez pela Santa Vó Rosa, pelo ministério dela. E eu me lembro como se fosse hoje. Foi tudo preparado. E no domingo, quando teve a Santa Comunhão, o bispo chamou a Santa Vó ao púlpito. Eu me lembro ainda que ela disse: não, eu não vou não, estou bem aqui no meio do meu povo. Mas aí Jesus apareceu para ela e pediu que ela subisse. E quando ela chegou no púlpito, o bispo disse para ela: Jesus mandou ungir a senhora missionária. Eu não quero cargo não, bispo. Eu quero servir o meu Jesus. Mas como era a ordem de Jesus, ela tinha os joelhos grandes, inchado, dolorido, que muitas vezes ela escorava no ombro de nós que éramos jovens.
ela dizia para nós: fica na minha frente. E descia a escada do templo lá na Tuiuti e apoiava no ombro da gente, de tanta dor que ela sentia. E ela se ajoelhou e recebeu de quem era menos do que ela na direção da igreja, a unção, que era o bispo. Ela era a maior dos 3 da direção. E com toda a humildade, por amor à igreja, por amor a Jesus, que veio a esta terra novamente por uma missão e um ministério que ela exercia. Ministério de mãe. E elas duas hoje, juntas, lutam para unir nós todos como uma família só. E o que mais elas têm pedido para nós: sejam unidos meus filhos. Qual a mãe que gosta de ver os filhos brigarem? Qual a mãe que gosta de ver os filhos infelizes e um de mal com o outro? Nenhuma. E essas mães celestiais também pedem sempre para nós esta união, para que nós nos amemos como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. É por isto que elas lutam. E por isto que nós devemos amá-las de todo o nosso coração. Amá-las com toda a sinceridade da nossa alma, para que nós possamos então dar o devido valor que elas merecem. Por tudo quanto eu falei, tem muito mais. É que não dá para falar tudo numa mesma reunião. Por isso devemos ser gratos aos céus, ao nosso Deus, ao nosso Jesus, pela felicidade que Ele nos deu de termos essas duas mães tão santas, que nos amam tanto, que deram tudo delas por todos nós. E agora, irmãos, eu quero falar um pouquinho das mães que ainda estão aqui. E eu vou ler a mensagem que fala sobre isso primeiro. O valor da missão das mães para a criatura humana. Ao recordarmos do segundo domingo do mês de maio, dedicado às mães, apresentamos a ela o nosso agradecimento pela forma digna e honrada que nos transmitem o amor, bondade e conceitos importantes para a nossa subsistência num mundo tão carente de amor e ternura. Mãe, 3 letras que possuem um significado extraordinário e glorioso para a humanidade e para o reino dos céus. Mãe significa amor, bondade, renúncia, dedicação, trabalho, luta, humildade, prudência e total desapego em favor dos seus filhos. Deus nosso Pai deu à mulher uma missão sublime de gerar filhos e santificá-los para que sejam criaturas de bem, honrados e tenham as virtudes preciosas do Espírito Santo de Deus, a fim de praticarem a caridade e serem mansos, humildes de coração e herdarem o reino dos céus. Este é o dom precioso de uma mãe. Entretanto, mesmo com a queda moral e espiritual da raça humana, o princípio fundamental da missão de uma mãe sempre foi e será exigido por Deus, para que Ele, Deus, através dos seus santos, possa ampará-las, guardá-las e dar a todas a proteção celestial. Por isso,
A Igreja Apostólica dá um grande valor a todas as mães, indistintamente, sejam apostólicas ou não. E nos esforçamos para ajudá-las com os nossos ensinos, que são de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nas reuniões de nossa igreja e através do nosso programa religioso, A Hora Milagrosa, transmitindo palavras de carinho, de fé e esperança a todas as mães, para que sejam felizes em sua sublime missão de mãe. As mães, para serem bem-sucedidas na sua missão, devem seguir o exemplo da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa. Entendam esta verdade, para que uma mãe seja sempre bem-sucedida na sua missão e possa ser amparada por estas santas poderosas, deve ter muita coragem, dignidade, honradez e inteira dedicação aos seus filhos e ao seu lar. Não se esmoreça e nem desanime, mas mesmo que surjam as maiores lutas e decepções, mas enfrentem-nas com fé, perseverança, confiança e esperança, porque Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial estarão sempre ao seu lado para ajudá-la a vencer todas as dificuldades da vida. Nós da Igreja Apostólica, no Dia das Mães, prestamos a nossa sincera homenagem ao seu ministério glorioso de mãe, pela sua dedicação aos filhos, pelo seu carinho e sua luta incansável por eles. Desejamos que sejam sempre muito felizes na sua missão de mulher e de mãe, e que tenham muita fé e confiança no poder de Deus e de seus poderosos santos, que Ele criou para o bem e a salvação da humanidade. Parabéns, mães. Irmãos, por que a missão de mãe não é só para a criatura? Vejam o título: a missão de mães para a criatura e para a humanidade. Porque quando a mãe exerce verdadeiramente o seu papel de mãe, conforme o exemplo de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, ela cria uma família que merece a unção do céu, como o hino 190 que nós cantamos hoje. Que a Santa Vó Rosa pode visitar, pode enviar os anjos para estar no meio daquela família, pode trazer a felicidade, pode trazer a paz, pode operar milagres no meio daquela família, pode dar prosperidade, de tal forma que aquela família passa a ser um exemplo para a sociedade. E então, como um exemplo para a sociedade, as pessoas chamam a atenção, são chamadas para olhar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, de um milagre que a Santa Vó operou na vida de um casal. Era o casal e 5 filhos. Ele e a filha mais velha, que era mocinha, de 16 anos, eram boia fria, no interior de São Paulo. Eles colhiam algodão, carpinavam café, como boia fria. Vizinho deles tinha uma família que eram 4 a trabalhar. E de repente a irmã, ela não podia sair para trabalhar porque tinha 4 crianças para ela cuidar. E todo dia na hora do almoço, vinha um menino da vizinha, e ela ficava com medo que a criança ficasse com vontade de alguma coisa, e oferecia
e dava um pedacinho da mistura, alguma coisa para a criança pegava e saía correndo. Quando foi um dia, o vizinho chamou o nosso irmão e disse: seu José, eu posso lhe fazer uma pergunta? O irmão disse: não sei se eu sei responder. O que o senhor faz? Na sua casa são 2 a trabalhar, na minha somos 4. Com o tecido que o senhor faz uma roupa para sua filha, eu faço um vestido para cada uma das minhas 2 filhas moças. Com o tecido que você faz roupa para sua mulher, eu faço 2 vestidos para a minha. Seus filhos estão sempre de calça, camisa, bem vestidinhos. Meus filhos só de short, sem camisa. E vocês comem melhor do que na nossa casa. O que é que vocês fazem? Aí ele explicou que ele tinha a graça da Santa Vó Rosa. É o que eu disse ou não é? Que quando a Santa Vó pode agir num lar, este lar passa a ser um exemplo e testifica do poder e da unção dela. E foi o que aconteceu na vida daquele nosso irmão. Por isso, é preciso que as irmãs vejam que aquela mãe trazia as crianças sempre dentro da disciplina, orientando as crianças, seus filhos. Que o próprio vizinho prestou atenção até na roupa que eles vestiam. Porque começou a ver a graça de Deus que era dado àquela família. Então a missão da mãe, que é apostólica, que é honrada diante de Deus e que se esforça, passa a ser um exemplo, não só para os outros da igreja, mas para os outros que não estão na igreja. Então nós precisamos entender, por isso que a palavra mãe significa amor. E uma criança precisa imensamente da sua mãe. E a mãe começa a ter uma responsabilidade muito grande no momento que ela sabe que está gestante. Porque aquela criança que está no seu ventre é totalmente indefesa e totalmente depende da mãe para nascer com saúde. E quando a criança é indesejada pela mãe, ela sofre desde o ventre materno. Então a criança, desde a hora que é gerada, ela precisa do amor e do carinho de quem? Principalmente da mãe. E depois que nasce, ela precisa do carinho da mãe, porque ela precisa aprender as coisas. É demonstrado cientificamente que a criança aprende valores que vai levar para a vida toda, como respeito, amor, humildade, carinho, até os 7 anos. Depois essas virtudes são só aperfeiçoadas. Não é uma data certa, mas é aproximado, depende do desenvolvimento da criança. Então é preciso que as irmãs entendam isso, que a criança inteiramente depende de si, do seu carinho, da sua educação, do seu ensinamento, até a respeito da igreja. A criança é inteiramente dependente. Os pais, principalmente a mãe, tem que ensinar a orar, ensinar a ter fé. Quando tem alguma coisa, fica doentinho, a mãe já ensinar a criança a ter fé na água ungida. Ouvir o programa, vamos ouvir o programa para você receber a bênção da Santa Vó Rosa. E eu digo para os irmãos, a criança não sabe mentir.
A criança é sincera. E quando a mãe diz para ela, e ela confia na mãe, ela confia no pai. Quando a mãe diz para ela, vamos ouvir o programa para a Santa Avó te abençoar, ela ouve e presta atenção. E a sua sinceridade é tão grande que ela acaba merecendo a graça da Santa Avó Rosa. Não só pela fé que a mãe tem ao pedir, mas também porque ela vai conquistando a fé que está sendo ensinada pela mãe. As irmãs que me ouvem, pensem nisso. A criança é inteiramente dependente. E mesmo os que já chegam na adolescência, na idade adulta, uma mãe nunca pode desistir de um filho. Se não pode conseguir hoje que faça alguma coisa, mas vai aconselhando, vai demonstrando o seu amor, vai de alguma forma que a Santa Avó vai lhe dar sabedoria se pedir, cercando as situações, por mais difícil que ela seja, para conseguir e ficar feliz quando numa hora de dificuldade ver que o seu filho não esqueceu, mesmo adulto, já com a idade avançada, não esqueceu da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É uma felicidade muito grande. E é por isso que no final da mensagem está dito isso. O nosso Deus exige, uma vez que Ele deu a missão de mãe, que a mãe cumpra tudo e faça o melhor que ela puder. E aí Ele vai amparando esta mãe, vai dando sabedoria, porque muitas vezes uma irmã não tem só um filho. E eu me lembro da Santa Avó dizer muitas vezes, olhem para os dedos da minha mão, não tem um igual ao outro, assim são os filhos de um casal. Eles são semelhantes, mas não igual. E a mãe precisa ter sabedoria para lidar com cada um. Se tem um, só aquele. Se tem dois, e nunca fazer comparação de um com o outro, porque eles não são iguais e não podem ser educados da mesma forma. Da mesma forma. E quando a mãe sabe ter esta sabedoria e distinguir para fazer isso, acontece que ela é amparada pela Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa com Maria Santíssima dão sabedoria a ela. E é por isso que no final deste boletim, quando nós falamos da homenagem que estamos prestando às irmãs pela missão tão difícil que as irmãs receberam de Deus, que é de cuidar de um inocente. Tem um conselho que está aqui que eu vou ler novamente. Entendam esta verdade, para que uma mãe seja sempre bem-sucedida na sua missão e possa ser amparada por estas santas poderosas, deve ter muita coragem, dignidade, honradez, inteira dedicação aos seus filhos e ao seu lar, para que possa educar através do exemplo, e não através de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas ensine e eduque através do seu exemplo. Para isto precisa ter muita coragem, dignidade, honradez e inteira dedicação aos filhos e ao lar. Não se esmoreçam nem se desanimem, mesmo que surjam as maiores lutas e algumas decepções. Mas enfrentem-nas com fé, com perseverança, com confiança e esperança, porque Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima,
o santo irmão Aldo e todo o poder celestial estarão sempre ao seu lado para ajudá-las a vencer toda e qualquer dificuldade que surgirem em sua vida. Por isso, minhas irmãs, não se abatam, mas lutem. Amem os seus filhos como Deus te ama, como a Santa Vó Rosa te ama. E vocês serão vitoriosas. E que a Santa Vó Rosa lhes dê amanhã um domingo muito cheio de felicidade, ao lado dos seus queridos filhos, que lhes ama. Amém. E para encerrar a nossa reunião, vamos ouvir o coral cantar o hino Mães de Eterna Pureza.
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, pela oportunidade de voltar ao meu lugar de origem. Foi aqui que eu nasci como obreiro. Eu nasci aqui na sede como obreiro. Não era este templo, mas era na Rua Tuiuti. Aqui eu fui diácono, aqui eu fui presbítero. Depois fui trabalhar para a igreja no interior como presbítero evangelista, depois como pastor, e aqui estou. Estou muito feliz por estar com os irmãos. E quero agradecer a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo por esta oportunidade. E ao Conselho Deliberativo que me convidou para vir, não é? E me deram esta oportunidade de eu rever meus irmãos depois de bastante tempo. Quero agradecer também ao coral pela apresentação, por tudo quanto vocês cantaram hoje e homenageando a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa Santa Vó Rosa. Quero agradecer também os músicos, os obreiros, os meus colegas pastores que estiveram presentes e que de alguma forma colaboraram para que esta reunião tivesse um transcurso tranquilo. E aos irmãos, meus queridos irmãos que aqui vieram e acabaram me prestigiando a reunião que eu pude realizar com todos os irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. E agora nós vamos encerrar orando. Todos em pé. Irmãos, agora é hora de pedir. Cada um ouviu tudo. Agora é hora de fazer a sua parte. Eu espero que ninguém tenha ouvido como juiz. Ah, fulano precisava ouvir isso. Fulano tinha que ouvir. Não. Quem tem que ouvir somos nós que estamos aqui. Depois de adquirirmos nós o conhecimento, aí nós vamos ajudar o outro. Porque se uma pessoa ouve, querendo dizer para quem é aplicado, ela nunca vai achar que para ele precisa, para si próprio precisa. E a sabedoria de Deus é infinita. Nenhum de nós recebeu o diploma de doutor em religião. Nós todos precisamos aprender mais. Nós todos precisamos aperfeiçoar a nossa fé. Nós todos temos que buscar mais sabedoria. Nós todos temos que prestar a nossa adoração ao céu. Porque cada um de nós é um pedacinho do corpo de Deus. Se me tirarem a ponta deste dedo, o menor dedo da minha mão, meu corpo não estará completo. Assim também é nossa adoração a Deus. Se um não prestar a sua homenagem com toda a sinceridade, está faltando um pedacinho. E como corpo de Deus nós temos que estar todos juntos. E agora então eu vou orar pedindo a graça da Santa Vó para todos e pedir que a Santa Vó Rosa lhes ajude a neste domingo, Dia das Mães, prestar a sua homenagem ao céu e a sua gratidão e prestar homenagem à sua mãe também. Mas com sinceridade, não só por ser um dia que a sociedade considera, mas por ser um dia da sua mãe, a quem você quer homenagear, mesmo que ela não esteja aqui, que ela já tenha ido para o céu. Lembre-se dela com carinho, com sinceridade, para que nós possamos então ser gratos pela mãe que tem aqueles que têm a mãe aqui e pela mãe que teve. Agradecer a Deus
pela mãe que lhe educou, que lhe ensinou, mesmo que ela não esteja mais aqui. Bendito e eterno Deus, nosso Pai, aqui estão esses teus filhos que ouviram a tua palavra, ensinos gloriosos a respeito das nossas mães celestiais, estas duas rainhas que o Senhor instituiu para formar conosco uma família do céu, a nossa mãe, a nossa avó. Te agradecemos por ela, por ambas, por tudo quanto fizeram por nós e ainda fazem, e temos a certeza que farão. Por isso a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, eu agradeço ao Senhor por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu, nos mostrando o valor dessas duas mães santas que temos no céu. Nós te agradecemos por isso, irmão Aldo, porque o Senhor muito nos ensinou durante o seu ministério terreno e ainda agora continua nos ajudando a nos relembrarmos de toda a luta e de todo o amor que elas devotam a todos nós, para que, movidos pelo amor que devemos sentir por estas duas mães celestiais, nós tenhamos força para vencer toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer tentação aqui na terra. Por isso é que neste momento eu rogo a bênção do Senhor, e especialmente dessas duas santas mães, ó Santa Vó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, abençoa esses teus filhos, que neste momento estão pedindo a sua bênção, que a tua graça, que a tua unção seja derramada sobre eles, para que eles tenham sabedoria, fé, ânimo, coragem, esperança, confiança, para poderem ser sempre vencedores nesta terra. E com estas virtudes que a Senhora, a Santa Vó e Nossa Mãe Maria Santíssima dão a esses teus filhos, que eles tenham alívio das suas dores se estiverem doentes. Alivia o sofrimento desses teus filhos. Se algum desses meus irmãos estiverem passando por dificuldade no seu trabalho, Santa Vó, ajuda-os, dá-lhes sabedoria, para que possam resolver os seus problemas profissionais e aperfeiçoar e progredir na sua vida profissional. Santa Vó Rosa bendita, abençoa ricamente também esses lares que aqui estão representados. Que nesses lares haja muita paz, muita felicidade, muito amor. Santa Vó, atende também os pedidos que estão colocados nesta caixinha de pedidos de oração. Atende esses pedidos, Santa Vó, a Senhora sabe o que cada um necessita, o que cada um te pediu. E quem são estas pessoas que estão precisando da tua graça? Que esses pedidos sejam atendidos, para que os teus filhos que pediram possam sentir a imensidão do seu amor. E também para os nossos irmãos internautas, que participaram desta reunião através da internet. Eu sei que muitos às vezes estão longe, do outro lado do Oceano Atlântico, como eu já tive possibilidade de ver irmãos nossos que são apostólicos e que moram em tantos países da Europa. Ajuda-os, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, como nosso Supremo Pastor, cuida destas ovelhas do Senhor, dando felicidade, dando ânimo, paz, paciência, para que eles possam ser vencedores e estar sempre com o Senhor. E agora, Santa Vó, rogo a Senhora e Nossa Mãe Maria Santíssima, despede esses teus filhos para os seus lares. Acompanha-os nos seus caminhos, nas suas conduções, para que possam chegar nos seus lares cheios de paz e de felicidade.
Oh, amados irmãos, recebam, pois, a bênção do nosso boníssimo Deus, de Jesus nosso Senhor, nosso Mestre e nosso Salvador, de nossa querida Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, Mãe de todos os filhos de Deus, da nossa Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, nossa querida Avó Celestial, e do nosso Santo Pastor, nosso Santo Irmão Aldo, e que toda esta graça lhes dê uma ótima noite de descanso e permaneça sempre consigo. Amém.